capítulo 8, versículo 22, texto conhecido de todos nós, eu quero compartilhar com vocês. Diz assim: aconteceu que num daqueles dias, entrou Jesus em um barco na companhia dos seus discípulos e disse: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, Jesus se retirou para dormir, e sobreveio uma tempestade de vento do lago, e correndo os discípulos o perigo de afundar, foram até Jesus e o despertou, o dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou. E veio a bonança. Então Jesus disse aos discípulos: onde está a vossa fé? Eles, possuíram de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este? Que até os ventos e as ondas repreendem e lhes obedecem. Amém? Diga para pelo menos uma pessoa do teu lado, com todo respeito, diga: Deus te trouxe aqui para lhe dizer que nesta noite você vencerá a tempestade no barco da promessa. Pode tomar o teu assento, por favor. Glória a Deus. Queridos, Jesus nunca colocou-se em trânsito sem ter um propósito. Se você percorrer os evangelhos, você vai ver que toda vez que Jesus Cristo se deslocou de um lado para o outro, ele tinha um propósito. Lucas, no capítulo de número 8, versículo 22, quando ele está monografando esse capítulo, ele está informando para nós que, mais uma vez, Jesus está em trânsito. Jesus está se deslocando, mas não por solo terrestre. O texto diz que ele entrou dentro de um barco e, na companhia dos seus discípulos, ele expressa uma ordem direta a eles, dizendo: passamos para a outra margem do lago. Vede bem que havia um propósito de Jesus Cristo quando ele entrou dentro desse barco, quando ele deu a ordem para os seus discípulos para com ele atravessar para o outro lado da margem. Eu sei que pelo fato do texto ser conhecido, logo vem na nossa mente que o propósito de Jesus era mostrar para os discípulos que com ele no barco, eles deveriam aumentar a sua fé, eles deveriam acalmar o coração e entender que o controle da natureza, de tudo, está nas suas mãos. Eu entendo também que quando Jesus entrou dentro daquele barco, alguns entendem que o Senhor queria que os discípulos também compreendessem que uma vez que, mesmo ele estando dormindo dentro do barco, eles deveriam acalmar o coração, porque Jesus estava lá e a qualquer hora poderia levantar e mudar a situação da tempestade. Mas na verdade, nós sabemos que tudo isso é um propósito, mas havia um propósito a mais. E que propósito é esse? Jesus precisava de chegar em Gadara para poder mudar a sorte, a história da vida de um homem que a Bíblia apelida por nome de Gadareno. Todos nós sabemos a situação que o Gadareno vivia. Todos nós sabemos que ele saiu do seu convívio familiar e agora se tornou morador de um cemitério, cabelos crescidos, unhas crescidas, possesso de demônio, comia de restos mortais no cemitério, e uma vez possesso de espíritos malignos, ele se tornava um homem violento, correntes não seguravam ele enfrentava as autoridades da sua época e ninguém conseguia o deter. Mas Jesus queria chegar lá para arrancar aqueles espíritos malignos do corpo dele, dar a ele a sã consciência, devolvê-lo são para a sua família, devolvê-lo são para a sociedade e fazer do Gadareno um anunciante do Cristo que tem poder de mudar a história do homem, seja em qual estágio esse homem esteja. Mas para Cristo cumprir esse propósito, então se faz necessário ele passar por essa rota do lago de Galileia. Para Jesus cumprir, para Jesus ver que esse propósito se torne realidade, fica quase que impossível a colisão de Cristo com a tempestade, porque a tempestade vai estar na rota do caminho de Jesus. Então, para ele cumprir esse propósito, lógico que essa tempestade vai estar lá,
e haverá esse encontro de Cristo, dos discípulos com essa tempestade. O interessante é que quando nós observamos o texto, nós sabemos bem que o único que tinha a onisciência dentro daquele barco era Jesus. Os discípulos não sabiam que haveria uma tempestade no caminho. Os discípulos não sabiam que haveria uma tempestade na rota. Jesus vivia no corpo da união hipostática, 100% homem e 100% Deus. E como Deus, ele sabia que haveria uma tempestade. Os discípulos, Pedro, Tiago, João e seus companheiros que estavam ali, eles não sabiam que no meio do caminho iriam enfrentar tal tempestade. Mas algo me chama a atenção, porque mesmo eles sem saberem que haveria uma tempestade no caminho, quando Jesus Cristo deu uma ordem direta para eles dizendo, passemos para a margem do outro lado, do lago de Galileia, você vai ver que nenhum dos discípulos abriram a boca para poder questionar a Jesus. Pastor Tiago, deveriam questionar, porque é Jesus que está dando uma ordem. Olhe bem, quando o Senhor Jesus chamou Pedro, Tiago e João, estamos falando de 3 homens que tinham um alto teor de conhecimento acerca de tempestade, de mar, de lago, de peixe, de barco, porque esses homens viviam de pesca. Então, quando você vê Jesus chamando a Pedro e seus companheiros, Tiago e João, você vai ver que eles estavam pescando, ou melhor dizendo, Pedro estava pescando, exercendo o ofício da sua profissão, a pescaria. E é óbvio que Pedro ser chamado para o ministério, ele já tinha pescado no lago da Galileia. E Pedro conhecia os perigos daquele lago de Galileia. Por que não dizer Tiago e João conheciam os perigos do lago de Galileia? Porque na nossa ótica, aquela tempestade apareceu só no dia que Jesus decidiu atravessar. Mas quando você vai para a ciência quântica daquela região geográfica de Gadara, eles dizem que por mais ou menos 3 vezes a 4 vezes no mês, tempestades fortes vinham sobre o lago de Galileia, e pela extensão grande que era aquele lago, muitos marinheiros, muitos pescadores perdiam seus barcos, perdiam as suas pescas, e muitos morriam naquele lago. Pedro sabia o perigo do lago de Galileia. Talvez Pedro, quando o Senhor falou com eles assim, passemos para o outro lado da margem de Galileia, poderia ter levantado e dito, Senhor, vamos mudar a rota, eu sou pescador experiente. Eu sei que esse lago de Galileia é um lago perigoso. Eu sei que esse lago de Galileia ele é inconstante, ele está tranquilo aqui, mas quando chega a tarde, ventos fortes começam a bater, tempestade chega e tomba barco. Tiago e João também poderia fazer esse questionamento para o Senhor, mas você vai ver que eles não vão questionar, poderiam questionar, vão ficar calados. Ah, pastor, mas é Jesus que está dando a ordem, é Jesus que está dizendo, tudo bem, mas Jesus Cristo ele sempre foi aberto para opiniões. Jesus é ético. Se um deles levantasse para poder falar, Jesus, vamos mudar a rota, é lógico que Jesus iria parar para ouvir a opinião que eles tinham para poder dar. Só que quando olhamos para dentro do texto, entendemos assim, há uma ordem expressa, há uma ordem direta, passemos para o outro lado. Pastor, não questionaram porque é Jesus. Não, Senhor. Os discípulos não questionam o Senhor, não é porque ele está debaixo de uma ordem direta. Os discípulos entenderam que aquela ordem que Jesus Cristo deu para eles é uma promessa da parte do Senhor. Para os discípulos, aquela ordem é uma promessa. Porque quando Jesus Cristo disse assim, passemos para o outro lado, os discípulos estão entendendo que, se é Jesus que está dizendo, eles agora estão debaixo de uma promessa do Senhor. É como se Jesus estivesse dizendo assim, independente de qualquer coisa que acontecer no caminho, na rota da navegação, nós iremos chegar do outro lado. Eu não seria imaturo e nem menino de dizer que esta palavra passar para o outro lado seria uma promessa, se fosse Pedro, Tiago, ou João, ou Natanael, ou Bartolomeu, ou Tomé que tivesse dito, passemos para o outro lado. Por quê, pastor? Porque o homem é limitado. Eu com esse microfone nas minhas mãos, eu posso dizer aqui para os irmãos, ou fazer para os irmãos, muitas promessas e não conseguir cumprir a metade dessas promessas. Mas nós estamos falando de Pedro, não estamos falando de Tiago ou de João. Nós estamos falando de um
Cristo, que uma vez que ele faz promessa, as suas promessas nunca ficam infalíveis, elas são verdadeiras e se cumprem. Estamos falando de um Cristo que ele não é homem para mentir, aleluia. Ele fala e ele cumpre as suas promessas. Escute bem, porque eu entendo aqui que se esses homens pegaram esta palavra como uma promessa para eles, então eles estão entendendo agora que eles não entraram em qualquer barco. A partir do momento que Cristo disse, passemos para o outro lado, aquele barco se torna diferente de todos os outros barcos que estavam ali de travessia, porque havia vários barcos de travessia ali. Quando eles entram dentro daquele barco, qualquer barco pareado com o barco de Jesus, simplesmente recebe o nome de barco de travessia. Mas quando os discípulos entraram naquele barco com Jesus, e Jesus deu a ordem, passemos para o outro lado, então esse barco agora passa a ter um nome. Que nome? O barco da promessa do Senhor Jesus. Qual que é o denominador para essa promessa se cumprir? Qual que é o denominador para essa promessa se tornar realidade? Para essa promessa se tornar realidade, para se cumprir, significa chegar do outro lado. Chegar do outro lado para os discípulos ele deu a ordem, ele prometeu, e podemos levantar a bandeira da vitória e dizer, chegamos do outro lado. Chegar do outro lado é os discípulos olhar e dizer, a promessa dele não falha. Quando ele promete, ele cumpre, e nós estamos aqui de enxuto seco do outro lado, porque ele falou e nós conseguimos chegar. Aqueles homens então estão debaixo de uma promessa, estão no barco da promessa do Senhor Jesus. Eu tenho certeza cabal que 90% desses crentes que me ouvem, dessas mulheres de Deus que me ouvem, desses homens de Deus que me ouvem, são portadores de uma promessa da parte do Senhor. Nós só estamos aqui porque nós somos portadores de uma promessa. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor fez promessa para nós, e é por isso que nós estamos hoje aqui. E eu sei que há pessoas aqui que estão vivendo promessas de Deus, outras que vão viver promessas de Deus, outras que estão no caminho para viver as promessas do Senhor. Tem alguém que me ouve aqui que Deus prometeu que vai salvar toda a sua casa. Tem alguém que me ouve aqui que Deus prometeu que vai gravar um CD. Tem alguém aqui que me ouve que Deus prometeu que vai ser um pregador, uma pregadora, vai ser um missionário, vai ser uma missionária. Tem alguém que me ouve aqui que Deus prometeu que vai arrancar o teu filho das drogas, a tua filha desse mundo de balada, o teu marido do mundo da cachaça, vai trazer para a casa de Deus, e ele será uma bênção na presença do Senhor. Tem pessoas que me ouvem aqui que Deus está dizendo, eu vou abrir a porta para você, que ainda aos olhos do homem seja difícil e complicado, eu vou abrir porque eu sou Deus de promessa, e as minhas promessas não falham. Nós estamos aqui porque nós somos portadores de uma promessa da parte do Senhor, todos que estamos aqui. Agora, se nós somos portadores da promessa do Senhor, para dentro desse corpo sermonário, para essa mensagem desta noite, eu gostaria de lhe dizer hoje aqui, eu gostaria de convidar você nesta noite a entrar no barco da promessa do Senhor Jesus. E se você entrar comigo no barco da promessa do Senhor, eu lhe garanto que antes da bênção apostólica ser dada, nós vamos chegar do outro lado e o nome do Senhor será glorificado. Nós vamos chegar do outro lado e o nome do Senhor será glorificado. Então percebe-se bem, se você permite-se entrar no barco da promessa do Senhor, é necessário você compreender três realidades que aqueles homens viveram no barco. Qual é, pastor? Todo barco, quando começa a sua navegação, ele tem que passar por três rotações, e é simples, é chamado de começo de navegação, meio de navegação e final de navegação. Todo barco, quando começa a sua navegação, passa por essas três rotas: começo, meio e fim. O barco dos discípulos tiveram que passar pelo começo, teve que passar pelo meio, até chegar ao final da navegação. E veja bem que isso é muito interessante, porque quando estamos no começo da navegação, nós temos a prova cabal, nós temos duas certezas cabal de que quando estamos no barco da promessa do Senhor, nós vamos conseguir chegar do outro lado. Por quê? Porque uma vez que você está no barco da promessa do Senhor Jesus, que essa certeza vai ser clareada, ou vai clarear na sua mente, é que quem fez a promessa para você não foi Pedro, não foi Tiago e não foi João. Quem fez a promessa para você foi Jesus Cristo de Nazaré. Se Jesus Cristo fez a promessa para você, pode levantar tsunami, maremoto, Katrina, pode a terra abalar, pode levantar o inferno, pode levantar feiticeiro, macumbeiro, olho, pode levantar quem quiser. Se Jesus falou que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado.
Glória a Deus. Segundo, a segunda certeza que eu tenho que eu vou conseguir chegar do outro lado no barco da promessa é que, além de Jesus Cristo fazer a promessa para mim, ele não diz assim para mim: pega os remos e agora se vira, rema sozinho porque eu já te dei a promessa, agora você se vira para chegar do outro lado. Não, Senhor. Além dele dar para nós a promessa, ele entra dentro do barco com a gente, a fim de garantir a nossa chegada do outro lado. Se eu tenho essas duas provas cabais, se eu tenho essas duas certezas aqui que Jesus Cristo está me dando, é lógico que eu vou levantar a minha cabeça, eu vou pegar os meus remos e eu vou colocar toda a força que eu tenho, toda a velocidade que eu tenho para mim conseguir chegar do outro lado, porque eu tenho duas garantias. Só que você precisa de entender uma coisa: nesse barco da promessa de Jesus, cada um tem um tempo determinado para chegar do outro lado. Existem pessoas que vai reimar um mês e vai chegar do outro lado, outras vão reimar 6 meses para chegar do outro lado, outros vai reimar 3 anos para chegar do outro lado, outros vai reimar 5 anos para chegar do outro lado. Quem determina o tempo da chegada do outro lado não é o pastor, não é o pregador, não é a irmã. Quem determina o tempo da chegada do outro lado é o próprio Deus, porque o tempo está na mão dele, o controle do tempo está na mão dele. Então cada um tem um tempo determinado. Existem pessoas que precisam de entender que para ele o Senhor decretou um tempo. Você vai remar 3 anos e você vai conseguir chegar do outro lado. Para você vai remar 1 mês e vai conseguir chegar do outro lado. Eu pastoreei a igreja há 10 anos e eu me lembro bem que uma pessoa chegou na igreja, uma senhora chegou na igreja e ela aceitou Jesus como teu Salvador. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: diga para ela que dentro de 1 mês toda a casa dela vai estar dentro da igreja aceitando Jesus. Aquela mulher remou 1 mês, ela ficou vindo na igreja participando da oração, e ela remou 1 mês. Quando deu 1 mês certinho, entrou o filho, depois veio o marido, depois veio a filha, depois veio outro filho, e entrou e aceitou Jesus. Eu conheço mulheres da igreja, mulheres de oração, mulheres que pagam preço, que estão 15 anos, que ficaram 15 anos orando, depois de 10 anos, 15 anos remando. Jesus disse: depois de 15 anos agora, eu vou fazer com que toda a sua família seja salva, eu vou abrir as portas que estavam fechadas, porque é o tempo determinado. Para você entender melhor, eu conheço pregadores que estão remando 15 anos e não conseguiam reconhecimento. Eu conheço pregadores que estão remando 1 ano e já está aí reconhecido, está tendo oportunidade, está sendo honrado. Eu conheço cantores que gravaram 20 CD e até hoje não foram reconhecidos, estão remando 15 anos. Já conheço cantores que gravaram 2 hinos e estourou no Brasil. Eu conheço um cantor que estourou com 1 hino só e está no Brasil inteiro porque remou apenas 2 anos, 2 CD gravados. Está aí. Pastor, por que essas pessoas que demoraram chegar do outro lado, por que essas pessoas demoraram chegar do outro lado? Estão em pecado, pastor? Estão errados com Deus? Não. É porque Deus tem um tempo determinado para cada um. O problema é que quando você está no barco da promessa e você começa a remar, você tem que compreender que esse barco aqui, esse barco não é movido a motor, esse barco não é movido a gasolina. O barco da promessa do Senhor Jesus não é movido a álcool. Esse barco da promessa é movido à tua fé. Esse barco é movido à tua fé. Se traçarmos para um plano técnico, esse barco é movido a técnica, a remo. Tem que pegar os remos e tem que remar. E você sabe que quando você pega um barco de canoa para você remar, no começo é 1000 maravilha, porque você está com a força toda. No começo da navegação você pega e acelera 100 por hora, mas o tempo vai passando e quando você observa que as margens estão demorando a aparecer na sua frente, você não consegue chegar lá rápido, o negócio começa a ficar complicado. Por quê? Porque agora quem está remando a 100, agora está remando a 30, remando a 50, porque ele está 1 ano remando, mas não vê o outro lado. Ele está 2 anos remando e não consegue ver o outro lado. Se ele estava com essa velocidade toda, esse negócio de remar muito dói o braço, estira os tendões e fica difícil, fica complicado. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Existem pessoas que no começo da promessa, no barco da navegação, ele orava todo dia, ele consagrava todo dia, era assíduo nos cultos, ele queria evangelizar, ele queria orar, ele queria cantar, queria ser assíduo, porque ele sabia que tinha uma promessa para se cumprir. Mas Deus não deu para ele o dia, a data e nem a hora. Então ele foi remando e pensando que ia chegar rápido. O tempo foi passando e a promessa ainda não se cumpriu. Aí o crente que orava muito agora não ora mais. O crente que jejuava muito agora não jejua mais. O crente que acreditava
ama muito, não acredita mais. Então o negócio fica difícil. Por quê? Porque mesmo essas pessoas que já não oram mais, não consagram mais, não crê mais como criam, não é que parou de crer, mas como criam, essas pessoas ainda continuam remando. Ele vai devagar, mas está indo. Ele vai lento, mas está indo. Aí todo mundo está olhando dizendo: olha só a luta que ela está passando, olha a prova que esse homem está passando, e ele está devagar, mas está remando, ele está remando. E mesmo remando devagar, então significa que o barco está andando, o barco não está parado, ele está devagar, mas o barco ainda continua seguindo em frente. Aí chega um determinado momento que ele chega no meio da navegação. Aí quando o crente chega no meio da navegação, é aquela hora que todo mundo fala assim: agora vai dar certo, quer ver? Agora o filho vai converter, agora o marido vai aceitar Jesus, agora a porta se abre, agora o médico vai dizer está curado, agora a bênção chegou, agora a vitória chegou. Todo quando chega no meio, todo mundo, agora está fácil, agora vai acontecer, vai dar certo. É nessa hora que às vezes nós nos enganamos. Por quê? Porque você está no barco da promessa. Quando você chega no meio da navegação, costuma Jesus dizer assim: estou me retirando para dormir. Você chega no meio da navegação, todo mundo dizendo: vai ser bênção, vai ser vitória, vai ser, agora vai dar certo. Aí Jesus se levanta e diz: estou me retirando para me poder dormir. Aí quando Jesus se retira para poder dormir, a tempestade diz: agora que ele está dormindo é o momento, estou chegando para virar o barco. Está todo mundo dizendo: vai acontecer, a bênção vai chegar, o milagre vai chegar. Levanta até os profetas para dar até caráter, agora vai crente, agora chegou no meio. Aí Jesus diz: estou me retirando, é o tempo do silêncio, eu estou me retirando para me poder dormir. O crente já não tem mais força para remar, a fé já não é mais a mesma. Aí quando ele pensa que vai acontecer, Jesus levanta e diz: estou me retirando para mim ficar em silêncio, estou me retirando para mim poder dormir. Aí a tempestade manda um e-mail para você, manda um recado no WhatsApp dizendo: estou chegando aí, viu? Já que ele está dormindo, já estou chegando aí para tomar teu barquinho da promessa, já estou chegando aí para poder virar o barco da promessa. Você precisa de entender uma realidade, você precisa de entender uma verdade. O meio é o lugar onde o crente nunca deve desistir. Satanás, irmão, ele não tira férias, ele não cochila, ele não dorme, ele fica 24 horas maquinando para ver como vai derrubar o nosso barco. Quem descansa é nós, quem cochila é nós, quem tira férias é nós. Ele não. Entenda uma realidade: o inimigo da igreja, ele nunca vai mandar a tempestade no começo da navegação. Por quê? Porque no começo da navegação você está com a força toda. No começo da navegação você está com a força 100%, e com a força 100% você fala: estou disposto a encarar qualquer um, eu tenho uma promessa e eu vou para cima, pode levantar quem quiser, eu vou para cima. Mas ele vai te observando, porque ele é paciente, ele vai olhando: eu quero ver se ele vai chegar rápido lá, porque vai chegar um momento que ele vai chegar no meio, e a força dela já não vai ser mais a mesma, a força dele já não vai ser mais a mesma. Então quando ele chegar no meio, ele já não tem tanta força mais. Vai ser a hora que eu vou mandar o barco para cima, vai ser a hora que eu vou mandar a tempestade para virar o barco dele. Jesus está falando hoje aqui. Você viu essas irmãs que estão cantando com alegria no rosto? Você viu essas irmãs que apresentaram aqui, parecendo que está tudo bem, não parece? Parece que está tudo ok, cantaram, jubilaram, levantaram a mão para cima. Se você chamar alguma dessas irmãs no particular, que sorriu para você, pegou na tua mão, te abraçou, deu glória a Deus com você, chama essa crente no particular e fala assim: minha querida, como é que vai a sua navegação? Como é que vai o barco da promessa? Esse crente vai dizer para você: eu dei glória, eu estou dando aleluia aqui, estou falando línguas estranhas, mas só Deus sabe como meu barco está sendo assolado pela tempestade. Eu estou dando glória a Deus e aleluia aqui, eu estou levantando mão para cima, mas Deus sabe a crise, a prova, a luta que eu estou enfrentando dentro da minha casa. As dificuldades existenciais estão agredindo o meu barco chacoalha para lá e o meu barco está chacoalhando para cá. Se você chamar alguém aqui, você vai ver que ele queria prestar um culto melhor. Se você conversar com ele, ele vai dizer: eu queria dar glória melhor, eu queria levantar as mãos para cima e extravasar com mais alegria. Mas quando eu levanto a minha mão para cima, eu quero extravasar, dá um nó na minha garganta, porque eu sei que depois desse culto eu tenho uma bomba para me poder resolver, eu tenho um problema sério para me poder resolver. Só Deus sabe a luta e a prova, a dificuldade que eu estou enfrentando. Eu estava no hotel hoje orando para esse trabalho, e eu tinha uma mensagem. Deus falou comigo: vai falar sobre tempestade, porque eu quero conversar com alguém naquele culto hoje, eu quero falar com alguém naquela casa hoje. Tem crente meus ali que está me adorando, está na luta, mas ele está num barco que está balançando para lá e está balançando para cá. Alguém que me ouve aqui nesta casa disse: Deus, fala comigo, nem que seja rápido,
rápido, mas eu preciso ouvir a tua voz, porque meu barco está indo a pique, o meu barco está à deriva, eu estou passando por luta, por prova, por adversidade. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você, homem. Eu tenho uma palavra de Deus para você, mulher. Deus me trouxe aqui para te dizer que eu sei que ainda que é difícil dar glória com o barco sacudindo, é difícil de dar aleluia com o barco balançando, é difícil você ensaiar com o barco balançando, é difícil você dirigir um culto com o barco balançando pela tempestade, sendo agredido pela tempestade. Eu sei que é difícil até falar línguas estranhas quando a tempestade está agredindo o nosso barco, é complicado. Mas se eu fosse você nesta noite, eu daria a Deus o melhor culto que você já deu na tua vida. Eu daria a Deus o melhor aleluia que você daria na tua vida. Pastor Tiago, por que é que eu tenho que adorar mesmo com a tempestade chacoalhando o meu barco? Como é que eu glorifico, pastor, nessa prova que eu estou passando? Como eu vou dar aleluia nessa luta travada que eu estou enfrentando nela, pastor? Está difícil. Eu vou dizer uma coisa para você: se o Espírito Santo de Deus trazer a sua memória agora a passagem de 2016 para 2017, você vai ver que muita irmã, você vai ver que muito irmão entrou no barco da promessa junto com você. Pessoas que tinham promessa de família ser salva, pessoas que tinham promessa de ser batizado com o Espírito Santo, pessoas que tinham promessa de ser curada, pessoas que tinham promessa de Deus salvar a família toda, pessoas que tinham promessa de Deus usar, pessoas que eram bombardeadas por promessa de Deus. Essas pessoas, se você olhar agora, você vai lembrar que muitas delas não estão sentadas no banco onde você está, muitas delas não estão participando mais de um culto. Sabe por quê? Porque elas chegaram no meio da navegação, e quando elas chegaram no meio da navegação, sabe qual foi o entendimento delas? Elas entenderam que a tempestade era maior do que a promessa de Jesus Cristo na vida delas de chegar do outro lado. Então, quando elas olharam a tempestade, entenderam que não dava para ir para frente, que não dava para encarar, que não dava para enfrentar. Então a maioria delas pularam do barco. Alguns pulou do barco, outros remaram para trás, outros pegaram um barco e disseram: me ajuda, porque eu tenho que recuar, eu tenho que voltar para trás, não dá para prosseguir. Outros voltaram a nado. Essas pessoas agora, a maioria delas estão desviadas, estão longe da presença do Senhor, com ministérios frustrados, família destruída, sonhos sem ser realizado, porque olharam para a tempestade e temeram, olharam para a tempestade e viram que a tempestade era maior do que a promessa, acreditaram assim e pularam do barco. Deus está falando com você nesta noite aqui. Se Deus trazer essa memória, você vai lembrar daquela irmã que deveria estar aí, você vai lembrar daquele varão que deveria estar do teu lado e não está, você vai lembrar daquele jovem que deveria estar no culto e ele também não está. É porque ele abandonou o barco da promessa, ele pulou do barco, ele não aguentou o chaculejo da tempestade, ele pulou e saiu do barco da promessa. Mas se você entender nesta noite, você vai ver que você é a pessoa mais vitoriosa do planeta Terra. Por que, pastor Tiago? Porque mesmo que a tempestade sacoalando o teu barco, mesmo a tempestade agredindo o teu barco, dê uma olhadinha e observa onde você está. Dê uma olhadinha e veja onde você está. Se você está nesse culto aqui, mesmo que a tempestade sacudindo o teu barco, levantando mão para cima, dando glória a Deus, falando línguas estranhas, isso significa que quando você chegou no meio da tempestade, você olhou para a tempestade e disse para ela: o negócio é o seguinte, você pode até chacoalhar meu barco, você pode até tentar levar meu barco a pique, mas eu não vou abandonar meus remos, eu não vou remar para trás, eu não vou pular do barco, porque a promessa de Jesus para mim não é voltar para trás, não é pular do barco. A promessa de Jesus para mim é chegar do outro lado. A promessa de Jesus para mim é atravessar para o outro lado. Escuta, porque Deus está falando aqui: você esgotou a tua última força até esse congresso, você já não tinha mais força para remar, você não tinha mais força para poder prosseguir. Tem alguém que me ouve aqui, que está segurando no final do cabo do remo, porque não tem mais força para segurar, não tem mais força para remar, e está todo mundo dizendo: quer ver? Ela vai largar o barco, quer ver? Ele vai abandonar o remo, quer ver? Vai desistir. Mas o Espírito da revelação bíblica me trouxe hoje nesta casa aqui para poder te dizer: levante a tua cabeça hoje, porque Deus está renovando as tuas forças nesta casa,
nesta noite. Deus me trouxe, aleluia, oh glória. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: assim como a águia se renova, ela está renovando a tua força nesta noite. Eu estou pregando aqui e Deus está mandando vitamina do céu para a tua vida, para você voltar a pegar o remo de novo, para você voltar a remar de novo. Levante a tua cabeça, mulher, levante a tua cabeça, homem. Ninguém vai ver o teu projeto ir a pique, ninguém vai ver a tua família ir a pique, ninguém vai ver o teu sonho ir a pique. Se Deus prometeu que teu marido vai converter, ele vai. Se Deus prometeu que teu filho vai ser salvo, vai. Se Deus prometeu que vai te batizar, se Deus prometeu que vai gravar CD, se Deus prometeu que vai curar, ele vai. Levante a tua cabeça, porque Deus está. Oh glória, orimicanto nerebachai. Eu estou sentindo uma glória de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Laituica manda labacheia. Olha aqui, crente. Olha aqui. Eu gostaria de lembrar você. Eu gostaria de lembrar você nesta noite. Eu gostaria de dizer para você, dirigente de círculo de oração. Eu gostaria de dizer para você, componente de círculo de oração. Eu gostaria de dizer para você, pastor de igreja. Eu gostaria de dizer para você, homem, jovem, mulher que está aqui: Jesus não nos dá o direito de nós desistir no meio. Eu vou dizer de novo: Jesus não nos dá o direito de nós pararmos no meio, de nós desistirmos no meio. Por quê, pastor? Porque seria muita ingratidão. Nós seríamos ingratos demais se nós parássemos no meio da navegação. Por quê, pastor Tiago? Eu vou te dizer: por minha causa e por sua causa, ele não desistiu no meio. Ele não desistiu no meio. Como assim, pastor? Ele foi crucificado no meio, aleluia. Ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Colocaram ele lá e diziam assim para ele: Marcelino, diziam: ei, desce daí, salva a ti mesmo. Você não salva todo mundo. Ele poderia dizer: eu vou descer mesmo. Esse povo não merece eu morrer por eles. Eu pedir água, eles me deram vinagre para beber. Eu sou rei, em vez de me dar coroa de ouro, me colocaram coroa de espinho. Esse povo aqui me trocou por pedaço de pão quando eu multipliquei pão e peixe e dei para eles comerem. Mas ele não persistiu, ele não desceu da cruz, ele ficou lá no meio. Sabe por quê? Ele permaneceu no meio porque Jesus Cristo sabia que aquela sexta-feira era uma sexta-feira de tempestade. Aquela tempestade ia passar, mas o domingo da ressurreição ia chegar. O domingo da ressurreição ia chegar. Jesus está falando nessa casa. Jesus está falando com você aqui. Levante a tua cabeça, porque é só uma sexta-feira de tempestade, entendeu? É só um tempo de tempestade. Ela vai passar. Eu sei que dói, eu sei que machuca, mas você é portador de uma promessa. Se Jesus Cristo não desistiu, você vai desistir? O Senhor está te dizendo: a tua promessa te espera logo ali do outro lado. A tua promessa te espera logo ali do outro lado. Arabai cantura macheia. Louvado é o nome do Senhor dos exércitos. Eu gostaria que você levantasse a tua mão assim para o alto e dissesse assim: eu creio. Diga: eu creio que nesta noite eu vou chegar do outro lado. Eu também acredito que você vai chegar do outro lado. Mas olha aqui, eu vou correr para mim terminar. Olha aqui para mim. Esses homens vão conseguir chegar do outro lado. Sabe por quê? Porque o que define o ápice de chegar do outro lado, o que define o ápice do milagre, não é o começo e não é o fim. O que define o ápice do teu milagre é o meio. Porque o meio está na sua decisão. Se você parar no meio, todo mundo vai dizer: aquela mulher ali tem promessa, mas é covarde. Aquele homem ali tem promessa, mas é covarde. No meio ele largou os remos e voltou para trás. Mas se você seguir em frente e chegar do outro lado, todo mundo vai ter que olhar e vai dizer: eu não falei? Ela até passou por luta, ela até passou por adversidade, mas dá uma olhadinha e veja o tamanho da bandeira da vitória que ele está tirando do outro lado. É no meio que se define. Você vai conseguir chegar do outro lado. Você vai conseguir chegar lá.
ajudar, mas só que se faz necessário entender que às vezes nós vacilamos no meio da navegação. Como assim, pastor? Eu vou lhe provar na Bíblia, eu não sei se vai dar para falar os 3 tópicos, mas eu vou lhe mostrar dentro do texto que esses discípulos aqui, mesmo com Jesus dentro do barco, eles cometeram 3 erros que quase que o barco culminou-se em um naufrágio. Erros esse que nós jamais deveríamos cometer. Que erro é esse, pastor Tiago? O primeiro erro que eles cometeram no barco da promessa foi trocar a presença pela experiência. Foi trocar a presença pela experiência. Lembra quando Jesus disse assim: estou me retirando para mim poder dormir? Quem vai assumir a frente do barco? Quem vai assumir a frente da navegação? É o Pedrão, é o Tiago, é o João, os mais experientes acerca de navegação. Imagine comigo Pedro e Tiago dizendo: Senhor, pode dormir tranquilo. Jesus dizendo: eu estou cansado, vou deitar, vou descansar. E o Pedro dizendo: fica tranquilo, aqui é o Pedrão, aqui é o Tiagão. Tu sabe como é que o senhor chamou nós? Estamos no barco, estava pescando. Eu vou controlar esse barco direitinho, já levo ele do outro lado. Só vou dar uma cutucada no senhor para lhe dizer: mestre, acabamos de chegar do outro lado. Jesus não precisa de ajuda de ninguém, é nós que precisamos ser ajudados por ele. Eles queriam ajudar Jesus, aí colocou a experiência na frente e deixou a presença de lado. Se eu sei que aquele lago é perigoso, se eu sei que aquele lago me coloca em risco, se eu fosse o tripulante daquele barco, eu diria: mestre, eu sei que tu está cansado, eu sei que o senhor está vindo a sequência de evangelização, mas não dorme agora não, fica acordado aqui pertinho de mim, fica do meu lado, mestre. Eu sei que o senhor está cansado, quando chegar em Gadara, eu pago até um hotel para o senhor descansar, depois tu arranca o demônio do gadareno, mas fica do meu lado, porque quando o senhor está pé do meu lado, a minha fé fica mais sólida, a minha visão fica mais ampla, a minha fé eleva. Fica do meu lado, dorme não. Mas o diploma de pescador não deixou, falou mais alto. A carteirinha de pescador não falou, não deixou, falou mais alto. A experiência acerca de mar falou mais alto. Escute aqui, a experiência é a prova cabal que você sabe dominar algo pelo tempo. A experiência é a prova cabal que você sabe fazer pelo tempo. Mas a experiência não te dá certeza que aquilo que você sabe fazer sempre vai dar certo. Uma hora pode dar errado, uma hora pode falhar, uma hora pode não acontecer. Foi o que aconteceu com eles. Eles estavam acostumados a entrar no mar e voltar para casa, mas nesse dia aqui a tempestade chegou e disse: eu quero ver se sua experiência vai conseguir resolver a situação. Olha aqui para mim, crente, porque Deus está falando aqui nesta casa. Me desculpe, mas eu tenho que dizer: estamos vivendo hoje, nos últimos dias da igreja aqui na terra, a valorização da experiência e o abandono da presença. A valorização da experiência e o abandono da presença. Nessa minha curta caminhada de 18 anos como pregador, eu estou cansado de pregar em igrejas superlotadas, lotadas de crentes, lotadas de jovens, de mulheres, de homens, mas lotadas só de massa humana, mas vazias de presença. Nunca se viu nessa atualidade tantos pregadores cantores cantarem com experiência, com domínio de contralto, baixo e tenor, mas vazios de presença. Nunca se viu tantos pregadores subir no nosso púlpito, assumir o microfone e pregar com sabedoria, pregar com experiência, domínio grego, hebraico, aramaico, mas vazios de presença. Nunca se viu tanta gente levantar para cantar, vazios de presença, cheio de experiência. Olha o que Deus está falando hoje aqui nesta casa conosco. Olha o que Deus está falando comigo e o que Deus está falando com você. A presença de Deus está ficando lá de fora de muitas igrejas. Eu digo uma coisa para você: fazer uma mensagem com experiência é muito fácil, fazer um congresso com experiência é muito fácil. Eu quero ver é ter presença, eu quero ver é ter presença, porque quando não tem presença fica só a técnica. Quando não tem presença, todo mundo diz assim: cantou bonito, pregou bonito, mas ninguém foi salvo, ninguém foi batizado com o Espírito Santo, a alma não estremeceu, a pele não estremeceu, porque não estão preocupados em atrair a
presença. Estou preocupado em apresentar um número para ver o que as pessoas vão dizer. O meu congresso foi bom, a minha mensagem foi boa, o meu hino arrebentou. E Jesus estava lá? E Jesus estava no negócio? E Jesus estava no meio? Oh, glória a Deus! Jesus está falando com nós nesta casa aqui, meu querido irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: sinônimo de mensagem detalhada e bonita. Mensagem detalhada e bonita não é sinônimo de presença de Deus. Conjuntos que se levantam e cantam bonito, totalmente certinho ali no papel, no currículo, não é sinônimo de presença de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Cantar com voz bonita, com técnica, não é sinônimo de presença de Deus. Eu prefiro pregar para uma igreja com 3 crentes, cheia da presença de Deus, do que pregar para uma igreja cheia, mas vazio da presença de Deus. Escute aqui: pregador para mim que pode dominar oratória, grego, hebraico, aramaico, mas está vazio de presença, não passa de artista. Cantor que canta com técnica, mas não tem presença, não passa de artista. Pregador não é artista, cantor não é artista. Nós somos porta-voz da palavra. A igreja não é plateia, a igreja é o tabernáculo da presença de Deus. Escute, porque eu estou dizendo algo sério aqui. Sabe por que que tem muita igreja vivendo tempestade? Sabe por que que tem muito crente passando por tempestade? Eu vou te dizer, às vezes é necessário. Por quê? Porque tem gente que valoriza a presença só quando a tempestade chega. Eu vou repetir: tem gente que valoriza a presença só quando a tempestade chega. Enquanto não tinha tempestade, deixa ele dormir para lá. Enquanto não tem tempestade, deixa ele babar lá na cabeceira do barco, tranquilo lá. Mas quando a tempestade chegou, chama ele que só ele pode socorrer. Jesus me trouxe aqui nesta casa para poder te perguntar: quem é você? Você adora só quando tem tempestade? Você valoriza a presença só quando tem tempestade? Ou você espera a tempestade chegar para você ir orar? Ou você espera a tempestade chegar para você ir jejuar? Ou você espera a tempestade chegar para você dar lugar? Eu tenho uma palavra de Deus nesta noite aqui. Eu tenho uma palavra de Deus nesta noite aqui. A presença dele é mais importante do que a roupa do conjunto, do que a máscara do pregador. A presença dele é tudo aqui. Sem a presença dele não dá, sem a presença dele não anda. Dentro desse contexto aqui, experiência não vence tempestade, experiência não cura, experiência não batiza, experiência não abre porta, experiência não levanta, experiência não dá dor, experiência não capacita. Mas eu te garanto, a presença cura, a presença batiza, a presença abre porta, a presença levanta. Ori me canta lá, machaia. Ori me anda lá e que nube de flaia. Valorize a presença, não abra mão da presença. Eu sei que você tem muito tempo de caminhada, mas nunca abra mão da presença. Irmão, olha aqui, eu vou terminar agora. Olha aqui para mim. Deixa eu nesta noite compartilhar uma experiência que eu compartilhei na vigília. 80% dos crentes não estavam aqui nesse dia que eu compartilhei. Essa experiência eu tenho que compartilhar ela de novo. O que vale a presença de Deus na nossa vida? Eu vou te dizer, nessa experiência que eu tive pregando na cidade de Ilhéus, irmão, eu nunca vi isso acontecer. Fui pregar num congresso de missões. O pastor me pegou e levou para casa de uma irmã. Quando eu cheguei na casa dessa irmã, foi lindo demais. Nós chegamos próximo do muro da casa dela, um muro alto com portão vermelho. Quando aproximamos, o pastor disse assim para mim: ouve aí. Era uma mulher orando, era uma crente orando. Aquela mulher orava e ela dizia: Senhora, tira tudo de mim, mas não tire de mim a tua presença. Pode tirar tudo que eu tenho, mas por favor, não tire de mim a tua presença. Ela orava e dizia: sem a tua presença eu não sou nada. Eu me lembro bem que nós batemos palma, ela nos atendeu. Ela diz assim: pastor Tiago, seja bem-vindo na minha casa. Eu disse: obrigado, minha irmã. Eu me lembro bem que ela disse: entra, ali está a toalha, toma um banho, toma um café e vai para o quarto descansar. Eu disse: obrigado. Aí eu fiz o que ela me disse. Quando eu estava no quarto descansando, ela voltou do jeito que ela estava orando, ela voltou para a sala.
sala. Ela dobrou o joelho lá no chão e continuou orando. Isso era 4h15 da tarde, ela estava orando. Era 4h30, ela estava orando. Era 4h45, ela orava. 5 horas ela estava orando. 5h25 ainda ela estava orando. 5h45 ainda ela estava orando. O Espírito Santo falou comigo assim: aí, neguinho, vai ficar deitado aí até que hora? Levanta e vai lá ver o que a minha serva precisa. Levanta e vai lá ver o que minha serva precisa. Eu levantei e fui até a sala e falei: querida, o que se passa contigo que a senhora ora tanto? Os gemidos da tua oração é como uma agulha na minha alma. Por que a senhora está orando tanto? Ela disse assim para mim: pastor Tiago, vou te dizer porque estou orando tanto. Ela disse assim: puxa esse lençol aí. Tinha um lençol à direita dela no sofá e eu puxei. Era o filho dela por nome de Ronaldo. O rapaz estava magro, seco, pele, osso e o coração batendo, os dentes cerrados, o olho fundo. Eu disse: o que se passa com ele, minha irmã? Ela disse assim: meu filho, pastor, ele é fruto de promessa. Deus falou no meu ventre, quando ele estava sendo gerado, que ele seria um grande pastor, que ele seria um pregador do evangelho, mas as drogas encontrou ele primeiro. Ô pastor, o meu filho usa tudo quanto é tipo de droga que o senhor imaginar. Ele usa cocaína, ele usa crack, ele usa LSD, ele usa lança-perfume. O meu filho está viciado em gás de buzina. Tudo quanto é tipo de droga que o senhor imaginar, o meu filho usa. E o médico já deu para ele 7 dias de vida. Ele não come mais, ele nem quer saber de beber água mais, ele só quer droga. A minha preocupação com o senhor aqui é que com o senhor aqui o senhor está correndo risco de vida. Eu disse: por quê? Porque meu filho deve 5 mil de droga e disseram que vão matar ele na minha frente. Eu já mandei ele para casa da minha irmã 2 vezes e ele conseguiu escapar, mas já estão sabendo que ele está aqui em casa e eles agora vieram matar o meu filho. Ele disse que vão vir matar meu filho esta semana. Eu disse: irmã, vamos orar. Deus pode fazer um milagre, Deus pode mudar a história daquele homem. Quando eu olhei para aquela irmã de pele escura, joelhos todos marcados de oração, cabelo branco, aquele coquinho, eu disse: meu Deus, tem muita experiência, mas eu consigo ver irradiar na face dela a sua presença, mulher de presença de Deus na vida. Eu disse: irmão, vamos orar e Deus pode fazer um milagre. Aí quando eu chamei o rapaz, ele disse: não quero que ore por mim, porque eu sei que para mim não tem mais jeito, acabou, para mim não tem mais jeito. Naquele momento eu disse: ele não quer oração, minha irmã. Eu fiquei constrangido porque o esposo dela não estava em casa. Eu disse: eu vou lá para o quarto orar, eu vou orar e Deus pode fazer o milagre. Deus que está na sala e está no quarto, a mão dele não está encolhida, ele pode ir fazer a obra na vida desse rapaz. Aí eu fui lá orar no quarto, estou orando. Quando eu estava orando, depois de 30 minutos, o Espírito Santo falou no meu ouvido: levanta e ora de pé. Eu levantei e comecei a orar de pé. Aí o Espírito Santo falou comigo: direcione a sua cabeça para o lado da janela. Eu olhei para a janela, atrás havia um corredor na casa dela. Quando eu olhei à direita na janela, eu vi 3 vultos passando, correndo. Aí o Espírito Santo falou comigo: corre para a sala, porque vieram matar o Ronaldo. Corre para a sala que vão assassinar o Ronaldo. Eu corri na sala, mas quando eu cheguei na sala, ela estava de joelho e o rapaz estava com a arma nas costas dela, perguntando assim: aonde é que ele está? Eu cheguei e disse: rapazes, não mata o rapaz, não mata o Ronaldo, dá uma chance para ele, deixa Deus converter essa raiva que vocês têm e fazer vocês um pregador do evangelho. Eu me lembro bem que o dono da boca que estava lá disse assim: o negócio é o seguinte, eu comando o bairro, eu sei tudo que passa aqui dentro, eu sei teu nome, eu sei a hora que você chegou, e o negócio é o seguinte, pastor, eu não mexo com crente, eu não mexo com pastor, mas esse camarada está demais, ele me deve a 5 mil, tu tem 5 mil para poder me pagar? Tu tem esse dinheiro para me dar? Eu disse: agora aqui eu não tenho. Aí ele virou para mim e disse: então o negócio é o seguinte, não intrometa, porque hoje nós vamos acertar a conta aqui. Eu levantei a mão e comecei a clamar a Deus por misericórdia, e ela estava de joelho ainda, ela continuava lá, e eu me lembro bem que ele fez pela última vez, disse assim: aonde é que está o rapaz? Aonde que está o Ronaldo? Eu só sei que ela virou a cabeça para trás e disse assim: quer saber aonde está meu Ronaldo? O meu Ronaldo está no esconderijo do Altíssimo. O meu Ronaldo está no esconderijo do Altíssimo. Irmão, eu lembro bem que os rapazes que estavam com ele virou para ele e disse assim: é mesmo, tia? Ele está no esconderijo do Altíssimo? Nós vamos bagunçar o barraco. Se nós achar, vai tomar bala. Se nós achar, vai morrer. Aí saíram os 12 e foram dentro do quarto onde eu estava dormindo. Eles pegaram a cama, levantou para cima, abriram o guarda-roupa. Eles foram no quarto da filha dela, vasculhou tudo, subiu no terraço, desceu, foi do banheiro, rodeou a casa 2
vezes, cadê o Ronaldo? Não estava lá. Aí voltaram os dois com a boca aberta, cansados, dizendo, é melhor nós ir embora, rapaz. Ele não está aqui não, é melhor nós sair vazado, que os homens podem vir aí. Aí eu lembro que o rapaz que estava armado virou e disse assim, o negócio é o seguinte, já que esse cracudo, já que esse miserável não tem um dinheiro para me pagar, então diga para ele que a única chance que ele tem de escapar da morte é ele virando crente igualzinho a senhora. Porque a senhora é crente de verdade, viu? A senhora é crente. Porque eu vejo a senhora passar 2 horas da tarde lá na frente da minha boca de droga para poder ir para a igreja orar 2 horas da tarde todo dia. Eu vejo a senhora orar sair 5 horas da manhã e passar aqui e ir para a oração matutina da igreja. A senhora é crente. Se ele ficar crente igual a senhora, ninguém mexe com ele. Mas se sair da igreja é morte. Se sair da igreja vai tomar tiro. Mas se ele ficar crente igual a senhora, ninguém vai tocar nele. Já vou dar ordem, ninguém mexe com ele. Aí, irmão, o rapaz pegou a arma, enfiou na cintura e pulou o muro e saiu. Nesse dia eu não aguentei. Entenda-se como você quiser, mas nesse dia eu plantei bananeira mesmo naquela sala, literalmente. Rodei pé, sapateei, falei línguas estranhas, porque eu já presenciei muitas coisas na minha vida. Eu presenciei muitas experiências na minha vida. Eu vi minha mãe sendo curada de câncer no estado terminal. Eu vi meu pai levantar da cadeira de roda depois de ter quebrado a coluna no meio. Eu vi meu irmão ser ressuscitado depois de 3 horas morto. Olha aqui para mim, tendo a verdade, mas essa experiência que eu não tinha tido ainda. Por quê, pastor? Porque eu estava aqui, eles estavam na frente dela, o sofá aqui, e o Ronaldo deitado à direita deles no lençol, e eles não conseguiam ver o Ronaldo, eles não conseguiam enxergar. Labanto que menefaz, lá enxerga lá pra tu me cantaraia. Aleluia, oh glória. Aleluia. Eu peguei o Ronaldo, puxei ele e falei, rapaz, se você não aceitar Jesus, quem vai te dar um tiro sou eu, quem vai te matar sou eu. Você vai aceitar Jesus hoje? Ele olhou para mim e disse assim, pastor, espera aí, pastor. Meio cambaleando, magro, ele caiu de joelho nos pés da mãe dele. Ele agarrou o pé da mãe dele. Oh glória. Ela agarrou as pernas dela e ele gritava com muita veemência, mamãe, oh minha mãe, por que eu não dei ouvido para a senhora antes? O teu Jesus é de verdade, minha mãe. E ela dizia, Ronaldo, fala baixo, meu filho, eles podem estar aí, Ronaldo. Ela disse, não falo. Eles podem estar escondidos, Ronaldo. Disse, eu vou gritar. Ele virou para ela e disse assim, a senhora está mandando eu falar baixo porque a senhora não viu o que eu vi. A senhora está mandando eu falar baixo porque a senhora não enxergou o que eu vi. Eu estava com o lençol sobre a cabeça, mas eu estava vendo. A hora que ele colocou a arma nas costas da senhora e disse assim, aonde é que ele está? Que a senhora disse, o meu Ronaldo está no esconderijo do Altíssimo. Levantou um homem de branco do teu lado, minha mãe, e ele foi até o sofá e fez assim com as mãos para o meu lado. Turi me canta na bracheira e me onarabaga. Aramassuri cantorabia na vacafai da lamai. Não despreze a presença dele. Jesus está fazendo milagre na casa de alguém aqui hoje. Jesus está entrando na casa de alguém aqui hoje. Jesus está mudando a história de alguém. Alabasta, alabasta. Amandai, calabachúria. Presença vale mais do que a experiência. Naquela hora ele não tinha roupa. Eu já estou terminando. Ele não tinha roupa para vestir, porque tinha trocado tudo em droga. Eu peguei uma calça
alça do meu terno, a camisa do meu terno, coloquei nele e disse: vamos para a igreja, Ronaldo. E falei com ela: irmã, hoje eu vou pregar 20 minutos e 30 é do seu testemunho. Naquele dia, o pastor Lani, Deus batizou 42 com o Espírito Santo. 27 almas, sendo que no meio das 27, 10 almas não quis que ninguém tocasse neles. Eles vêm andando de joelhos até o altar, porque conhecia a história do Ronaldo. Aceitou Jesus. Depois do congresso, o pastor me colocou no avião, eu vim embora para casa. Eu voltei para minha casa, isso foi em janeiro de 2015, se eu não me engano. E eu voltei para minha casa. Agora em janeiro de 2017, essa merda irmã me liga e disse: pastor Tiago, tu tem vaga na agenda? Eu disse: eu acho que eu tenho. Eu sou um pregador anônimo, mas Deus está cuidando de mim. Ela disse: não é para o senhor vir pregar aqui não, pastor. Eu quero saber se o senhor vai estar aí em BH, no estado de Minas. Eu disse: por quê, minha irmã? É para o senhor levar o Ronaldo aí. Eu disse: como assim? Está sabendo não, pastor? Depois daquele dia que o Ronaldo aceitou Jesus, ele passou pelo discipulado, passou pelo pré-batismo, e no dia do batismo, do tanque de batismais, Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Daragastera e me canta lamachai. O Ronaldo rajou línguas estranhas, pastor. O Ronaldo e o rapaz, mesmo daquele jeito, ele tinha uma expressão bonita, face bonita. Ela disse: Ronaldo tá bonito, pastor. E tem mais, está sabendo? O Ronaldo já está noiva com a filha do pastor. Eu disse: é, minha irmã? É. Ela disse: tem mais, pastor. O negócio é o seguinte: o Ronaldo é líder de mocidade regional, já está pregando para tudo é quanto é lado, pastor. Amachuri me canaraia. Porque é isso que a presença faz. E para você entender que quando Jesus se levanta do barco, ele não se levanta para perder tempo. O Ronaldo foi tão restaurado porque aquela mãe tinha a presença de Deus, que em outubro eu vou pregar em uma cidade lá na Bahia. Sabe quem é o pregador da quinta e da sexta? O Ronaldo. Eu sou o pregador do sábado e domingo. Sabe por quê? Porque a presença de Deus faz. Labanda canta lamachuri me candarabahaya. Eu gostaria que você colocasse sobre os seus pés agora, por gentileza. Ori me canto naramagasuri me andarabá. Terei calai chuima namagacheia. Eu sei que a tempestade é dura, é difícil, mas Deus está dizendo: nunca abandone a minha presença. Nunca deixe a minha presença. Eu gostaria, com toda a gentileza do meu coração, com todo respeito a essas mulheres, esses homens de Deus que estão aqui, eu gostaria que você pegasse na mão desse crente e fechasse esse corredor para mim, por favor. Eu sei que tem alguém que precisa de ir embora, mas tem só mais 2 minutinhos de paciência. Agora, show me canarai. Oh, glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando a tempestade entrou no barco, eles chamaram por Jesus. Quando Jesus levantou o pastor Lani e acalmou a tempestade, é tão lindo que a Bíblia diz que na sequência veio a bonança. A palavra bonança no original significa ausência de perturbação. O que é que perturbava eles no barco? A tempestade? Jesus disse: fica tranquilo, porque depois da bonança vai ficar leve, vai ficar fácil. Porque o que perturbava não vai perturbar mais. O que causa tristeza não vai causar mais. O que atrasava a navegação não vai atrasar mais. Porque Jesus está enviando bonança para a vida de alguém nessa noite. Alamanto de me clavar a baixeia. Vede bem que jamais os discípulos iriam conseguir controlar a tempestade, pastor. Sabe por quê? Porque enquanto os discípulos estavam tentando vencer a tempestade sem chamar Jesus, aquela batalha no barco era uma luta de criatura versus criatura. Pegou? Pedro e seus companheiros são criaturas. A tempestade é criar, e a criatura ora uma para outra de igual para igual.
Imagina comigo eles brigando com o barco, com a tempestade. Imagina dizendo, não joga, vai por aqui, nós vamos vencer. Vai por aqui, e a tempestade dizendo, vai nada. Na ótica da natureza, eu sou mais forte que você. Já ouviu o barco? Da lá machuri me canto deremachaia. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite aqui? Você compreendeu o que Deus está dizendo para você? O máximo que eles iriam conseguir controlar o barquinho de madeira. Sabe por quê? Porque o homem só consegue controlar aquilo que ele cria. O homem, vou repetir para você não esquecer, o homem só consegue dominar aquilo que ele. Você só pilota uma moto porque foi o homem que fez. Você só domina um carro porque foi o homem que fez. Só domina um computador porque foi o homem que. Qual foi o dia que você saiu ali fora e viu alguém dizer assim, chuva, para agora, e ela obedeceu você? Vento, não bate em mim não, que eu não quero. E o vento te obedeceu. Qual foi o dia que você foi lá na praia, lá em Guarapari, e disse assim, ondas, não vem aqui na orla, porque eu não quero, e ela obedeceu? Quando Jesus levantou do barco e disse, vento, ondas, acalma-te. Enquanto Pedro estava lá na frente do barco, Pedro está aqui, mas os discípulos, e a onda está aqui, ó. Quando Jesus levantou, o Criador, a onda fez assim, e Jesus fez assim. Está entendendo o que Deus está falando nessa noite? O vento até tentou, e quando o vento começou a cessar, olhou para a água e disse, ondas, não para de chacoalhar não, porque nós temos um barco para virar. Eu vejo a onda virando para o vento, dizendo, tu ficou doido? Essa voz aí não é de Pedro não, meu filho. Essa voz aí não é de Tomé, não é de Bartolomeu. Labacaxandarabagá. Essa voz aí é de Jesus Cristo, o Criador. Essa voz aí é daquele que me criou. Você talvez não pegou ainda, mas eu vou te explicar. Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que aquilo que você perdeu o controle, Ele está controlando hoje. Aquilo que você perdeu o domínio, Ele está dominando hoje. Deus está dizendo, essa tempestade não é para você. Deixa comigo, homem. Deixa comigo, mulher. Eu vou resolver. Levante a mão desse crente para cima, porque o Espírito de Deus está me dizendo aqui hoje que vai ter surpresa na tua casa hoje, vai ter surpresa na tua família hoje, vai ter surpresa no teu ministério hoje. As ondas vão se acalmar, as ondas vão. Alabanta calabaca xandarabá, alamiante ica neblai tereba, alabante o que preve alabrion venai, olomene que preve alabu ideha, aichomene canta labrashuria. Espírito Santo de Deus, eu preguei somente Bíblia, eu preguei a tua palavra pura, sem mistura, e a tua igreja está aqui até agora ouvindo o pregador. Eu sei que tem mulheres aqui, eu sei que tem homens aqui que estão passando pela turbulência da tempestade, mas eles não largaram o remo, não pularam do barco. Eu quero lhe pedir nesta noite uma prova, eu quero lhe pedir um sinal nessa noite. Se essa mulher entendeu a mensagem, se esse homem entendeu a mensagem, eu quero te pedir, Espírito Santo, encha essa mulher agora, encha esse homem agora, acalma o coração dela, acalma o coração dele, mostra para ela e para ele que tu está no controle, que tu está no controle, que tu está no controle. Recebe a presença de Jesus, mulher, recebe a presença de Jesus, homem. Alai camande calai o céu, alai de miniquere alabra cauanaiate, amidubi alabra calabrachuia, oriento nevoce que benefia lauite. Espírito
Espírito de Deus, renova a força desta mulher agora, renova a força desse homem agora. Pega o remo, pega o remo, pega o remo, pega o remo. Arabacatacatacatacata, apapa, alapatuia, calapataquepá. Receba o teu milagre agora, seja tocado, sai. Ai, ele está indo agora onde o bisturi do médico não pode ir. Ele está fazendo agora o que o psicólogo não conseguiu fazer. Ele está vencendo a causa que o juiz e o advogado não conseguiu por você. A tempestade